Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, estou aqui hoje, final de semana, para mais um Jabá. E hoje eu quero abordar um assunto que foi até um assunto, de alguns dos nossos colaboradores que participa do nosso grupo secreto, né? Quando alguém, passa a ser colaborador, ele é convidado a vir participar de um grupo, um grupo exclusivo para colaboradores. Além dele ter acesso à área de membro, que tem lá os cursos, que estão lá todos os cursos para poder estar assistindo e participando, se matriculando, temos um grupo secreto no Facebook que a gente compartilha as nossas ideias, o pessoal coloca lá as instalações que eles fazem, o pessoal coloca lá quando monta um circuitinho desses, dos 50 circuitos, o pessoal posta que conseguiu, e aí gera um bate-papo bem legal. Então, de vez em quando, algumas pessoas me chamam no inbox. Às vezes eu tenho tempo para responder, como foi o caso de um dos nossos colaboradores, que me chamou para um bate-papo em particular, lá no inbox, e ele veio me questionar uma dúvida que me veio a ideia de fazer esse vídeo. E ele me fez a seguinte pergunta: qual é o maior erro que uma pessoa que está começando a montar o seu sistema de energia solar pode cometer? E quando eu vi a pergunta dele, eu demorei um pouquinho até para dar resposta, porque eu fiquei naquele momento sem resposta. Qual será o maior erro que uma pessoa, principalmente, lógico, erros cometem aqueles que estão aprendendo, lógico, todo mundo está aprendendo, comete falhas, comete erro, mas qual será ou seria o maior erro cometido por um principiante? Mas a minha resposta que eu dei a esse meu colaborador, e que eu vou dar para vocês aqui também, ela não se atribui apenas a principiantes não, ok? O maior erro que eu considero atribui-se a qualquer pessoa, até os mais experientes. Eu até gostaria, você que tem experiência, se você tem coragem de colocar aí a resposta sim ou não, se aconteceu com você esse erro, tá? Se você tiver coragem para gerar um debate legal aqui no vídeo, coloca aí pra gente. O que acontece? E eu ali pensando, gente, qual é o maior erro cometido por um principiante? E eu pensei, poxa, comprar equipamentos errados? Acho que não, isso também é um erro, mas não tão grave, porque comprou errado, você desfaz o negócio, você vende. Você, não planejei bem, acabou que ficou aqui esse inversor de tensão, anuncia isso, vende e pronto, você é um problema fácil de ser resolvido. E eu pensei bem, só existe um erro que eu considero como gravíssimo, que é o erro de você não saber fazer as suas instalações, por falta de conhecimento de elétrica, por falta de conhecimento das teorias do sistema de energia solar fotovoltaico. A falta do conhecimento pode, de fato, levar um equipamento a ser danificado. Eu, particularmente, considero a queima, a danificação de um equipamento como talvez o maior erro cometido por uma pessoa. Não soube ligar o controlador de carga, inverteu lá os fios e aí queimou o controlador de carga. Isso é um erro que eu considero gravíssimo, e acredito eu que esse tipo de erro não se atribui apenas aos novatos, principiantes, mas acredito que muitos também, por falta de atenção ou por displicência, sei lá, comete esse erro e acaba queimando. Quando você tem um laboratório, como é o caso aqui, e nós colocamos um equipamento à prova, aí nós sabemos que aquele equipamento está sendo testado, vamos levar, por exemplo, o inversor de tensão, vamos levar esse inversor de tensão até o máximo para ver se ele suporta aquilo ali e tal. E aí você sabe que você está fazendo testes e você pode levar aquele equipamento a ser queimado, mas pela ciência ou para a experiência, ok? Mas eu sei que acontece acidente e aí queima. Para mim, esse, onde leva o prejuízo, a queima do equipamento, é o maior erro cometido, principalmente pelos principiantes e também pelos mais experientes. Legal, gente? Isso é uma opinião minha, tá? Existem vários outros erros
que é cometido na hora de você iniciar as instalações do seu sistema solar, como por exemplo comprar equipamentos que na verdade não vai te servir, como eu vejo muito, é um dos erros mais comuns aí que existem, porque as pessoas estão ansiosas querendo montar o sistema de energia solar e aí sai comprando, vai lá na loja Minha Casa Solar, uma das lojas excelentes que existe, e ele vai lá ver o kit, 2 painéis, um inversor, um controlador, e vem um kit, compra o kit, beleza, beleza, e depois ele simplesmente fica com aqueles equipamentos ali parado, que não vai servir no futuro, porque depois ele aprendeu, ele veio fazer o curso, ou aprendeu aí pesquisando, que demora mais, né? E às vezes ele acaba pegando informações erradas, tá? Por isso que é bom você fazer um curso mesmo, onde você vai aprender em ordem, tá? E aí ele vê que aquilo, poxa, eu comprei, mas se eu soubesse eu não teria comprado dessa forma. Mas aí é um problema fácil de se resolver, ele pode anunciar no OLX, no Mercado Livre, ele pode anunciar nos grupos de Zap e etc. Ele desfaz, ele acaba conseguindo resolver esse problema. Existem outros problemas que um principiante aí pode cometer, tá? Mas sinceramente o mais grave é quando queima um equipamento. E eu vou aproveitar, como é o quadro Jabá, vou deixar para vocês aqui ó, o izinho de novo. E lá você vai ver todo o nosso curso, como é que funciona, como é que você se matricula, o preço, tá tudo lá, tá tudo aí, o preço. No curso eu ensino os fundamentos da elétrica, porque tem que conhecer de elétrica, tá? Tem que saber o que é corrente contínua, corrente alternada, tem que saber o que é fase, neutro, positivo, negativo, a base da elétrica tem que saber. Então eu tenho um módulo de dar esse treinamento básico para quem não tem. Quem já tem, automaticamente já pula esse módulo. Tem um módulo de planejamento que eu trago sobre a questão de comprar. Um módulo que ensina a calcular, legal? Fazer o cálculo aí baseado na sua necessidade. Você calcula painéis, baterias, qual é o inversor, qual é o controlador de carga. Tem um módulo de manutenção que é fundamental como a instalação, porque você vai precisar fazer manutenções no seu sistema. Então tem módulos e eu sempre venho colocando novos vídeos aí, tá? Com testes direto na bancada, com montagens aqui na bancada para os alunos aí, legal? Uma outra dúvida, né, que o pessoal sempre tem, né? As pessoas têm assim, eu não quero errar, eu quero montar o meu sistema. Quero aprender, aí vem, procura, vai lá, se matricula e começa a fazer o treinamento lá. Beleza, aí a pessoa, ela pega o negócio, como é que funciona, como é que você faz as ligações, como é que calcula, aprende legal, mas mesmo assim essas pessoas que não têm nenhuma prática, principalmente com a elétrica, tem um pouco de insegurança de pegar aí o investimento, ir lá e comprar o material todo para poder instalar. O que as pessoas fazem? Tá? Eu sei disso porque foi assim que o pessoal me passou isso, tá? Isso não é uma ideia minha, o que eu vou passar para vocês. Isso começou, eu comecei a dar essa instrução baseado na experiência de um aluno do curso. Ele simplesmente, inclusive eu tenho que ir lá na casa dele para fazer um vídeo para mostrar lá as instalações dele, tá me aguardando lá. Ele simplesmente teve receio, poxa, eu vi, não é difícil, eu aprendi a calcular, etc, mas eu estou inseguro. Olha a sacada dele que eu aproveitei e tenho dado para os alunos. Ele simplesmente comprou, ele olhou, ele tem um quintal, né, vamos dizer assim, um jardim, né, no seu quintal, e ele pensou, já sei, vou fazer um pequeno investimento, vou fazer um sistema de iluminação para o meu jardim, coqueiro e etc. Vou botar luzes com um sistema solar. Ele foi lá, vamos ver, ele fez isso, olha, ele pegou o inversor de tensão desses. Isso aqui deve segurar uns 250 watts, eu acho, tá? Isso aqui é o pessoal que manda para mim consertar e aí faz vídeo, vai ficando aqui pra gente ir testando, tá? O pessoal tá lá com o equipamento queimado, fala, eu ia jogar no lixo, vou mandar pra você, aí manda pra mim. E aí eu vou guardando aqui, vou consertando e fazendo os vídeos. Olha, compra-se um controlador de carga, um equipamento desse, um inversor, um controlador de carga como esse,
Vamos botar aqui, olha, essa bateria aqui, ó, de automotiva, tá aqui, pesada, beleza? Vamos montar aqui o kit, vamos lá. E um painel, qual é esse aqui, de 80 watts? Tá aqui, olha, vamos lá, montamos o kit básico. E aí, esse meu colaborador, o nome dele é Rodolfo, tá? Ele mora lá na Tijuca e tem um quintal espaçoso lá. Ah, geralmente quando você pensa, pô, Tijuca é uma cidade, mas algumas pessoas têm casas grandes e nessa casa dele tem jardim. E aí, ele montou um kit como esse aqui, um painel, não sei se era de 60, não sei se era de 80, esse aqui é de 80, ok? Isso aqui deve estar em média, onde eu comprei isso aqui foi no fornecedor aqui do Rio de Janeiro. Isso aqui na época custou R$220, não sei se está esse preço, mas vamos supor que esteja R$220, tá? De 80 watts. Um controlador desse no Mercado Livre, a última vez que eu vi a R$50, tá? Por um sistema para poder alimentar 10 lâmpadas, que foi mais ou menos lá 12 ou 16 lâmpadas no jardim. Botou um controlador de carga de 10 amperes, botou aqui um inversor desse aqui, que eu imagino, que eu já vi vendendo por R$80, 90, tá? E a bateria, ele simplesmente aproveitou que ele tinha na garagem. Então ele comprou um controlador de carga, um inversor pequeno e um painel. Imagino eu, 220, 80, vai dar 300, R$350 para ele poder montar lá um sistema. Montou, comprou as lâmpadas de LED e colocou no jardim. Botou o painel na posição correta, tá? Porque eu ensino no curso fazer isso. Esse é um dos erros que os principiantes cometem, colocar painel fora da posição, tá? Mas esse é um erro que leva ao aprendizado. Então eu não considero um erro grave. Painel fora da posição, o cabo que às vezes a pessoa não dimensiona muito bem, são erros que levam a pessoa ao aprendizado. Errou, mas aprendeu. Agora, quando queima, aí, meu amigo, é prejuízo. Então eu considero isso como maior. Então ele fez, tá? Montou o sistema lá, iluminou a casa dele, comprou aquele sistema de fotocélula na loja de material aí elétrico, botou lá. De noite o jardim dele acende sozinho e ele colocou o interruptor, se ele não quiser desliga, lógico. O sistema sozinho. De dia a bateria carrega, esse painel gera 4,8 ampere no pico, que é o suficiente para alimentar uma bateria de 40, ele vai carregar com 10% da capacidade da bateria. O dia inteiro não se usa, porque de dia não precisa de estar aceso. Ele ficou maravilhado, mandou para mim as fotos e eu estou agendado de estar lá para fazer a gravação do jardim dele. Ele comprou um sistema baratíssimo, R$400 ele não gastou, investimento para ele poder aprender e ter segurança. E ficou algo definitivo que não vai precisar ser mexido, que é a área externa da sua casa. Então ele foi muito inteligente em unir o útil ao agradável. Ele precisava pegar segurança, botar na prática o que ele aprendeu no nosso curso. E eu peguei essa ideia e estou colocando isso como uma dica para quem estiver inseguro, e trago também essa dica para vocês aqui, meus assinantes. Tem um jardim aí, quer colocar a iluminação aí no seu jardim, no seu quintal? Faça isso, você vai aprender. Se você não sabe, lógico, não tem aí muita experiência, você vai estar aprendendo, como esse meu colaborador, vai estar fazendo um investimento pequeno, que vai ser definitivo. Você não vai desperdiçar o seu dinheiro, porque você fez o projeto para o lado de fora da sua casa. Beleza, gente? Então, olha, eu particularmente considero o erro de queimar equipamentos, danificar equipamentos, como talvez o erro mais grave que se exista. Os outros erros são erros que te levam ao aprendizado, tá? Então eu deixo hoje o jabá. Vem conhecer o nosso curso, tá? Vou deixar aí para vocês mais uma vez o izinho, e vocês vão ter lá acesso à forma de matricular. Você vai se tornar um colaborador, vai me dar condição de manter o trabalho aqui do canal. Repito, estou empenhado em levar o conhecimento da energia solar, o maior número
de pessoas aqui no Brasil e nós estamos conseguindo alcançar até os países vizinhos aqui, Uruguai, Chile, os países aqui da América Latina. Estamos também conseguindo alcançar alguns amigos de Portugal. Portugal já é mais evoluído em questão de energia solar, as pessoas já conhecem mais há muito tempo, porém parece que não tem muito conteúdo lá em Portugal a respeito de energia solar. Foi o que me falaram algumas pessoas também da Itália e também da Espanha. O meu foco é o Brasil, tá? Meu foco é o Brasil, de levar esse conhecimento, e você como colaborador tem me dado condição de continuar com esse trabalho. Beleza, gente? Mais um jabá bem legal para vocês, uma dica, fica aí. Se você tem segurança de fazer as suas instalações, beleza. Talvez os mais experientes, que têm conhecimento da elétrica, ache uma bobeira esse assunto que eu estou falando. Ache uma bobeira montar um sisteminha pequenininho como esse, como foi o caso do meu colaborador lá, tá? Para quem tem experiência pode parecer, mas para quem está começando, para quem não conhece nada de elétrica, tá? Um projeto desse, um investimento tão baixo que é montar um sisteminha para poder iluminar o jardim, é algo grandioso. Vocês tinham que ver a alegria desse rapaz ao me comunicar que conseguiu montar, que de noite o negócio acende sozinho. A palmeira, ele botou lá um LED colorido lá em volta da palmeira e ficou uma coisa linda, e tá lá todo feliz por uma coisinha tão simples que ele aprendeu, tá? Então eu quero agradecer vocês, meus colaboradores. Tá aí mais um jabá bem simples, bem bacana, como de costume. Semana que vem eu tô aqui de novo com mais dicas. Vou ver se eu trago dicas, né, de jabá mais práticas na bancada, ensinando a instalar alguma coisa e etc. Tá bom, gente? Até o próximo final de semana, até o próximo vídeo, no decorrer da semana aí, eletrônica, elétrica, bastante coisa legal aí pra vocês, bom? Forte abraço, tchau, tchau.